É sempre muito triste quando a gente vê uma pessoa morrendo. A morte em si já é uma coisa desastrosa e triste, mas existem tipos diferentes de morte, maneiras diferentes de alguém morrer. Algumas mortes são naturais, outras são esperadas dada a condição em que a pessoa vivia, o seu estado de saúde, outras até podem ser ditas heróicas, afinal a pessoa morre em nome de um ideal, sacrificando a sua vida pelo bem comum para salvar a vida de outra pessoa. Mas algumas mortes são patéticas, são mortes estúpidas, mortes que até poderiam ser evitadas, mortes que até às vezes põem em evidência a falta de bom senso ou de juízo daquela pessoa, que poderia ter feito alguma coisa para evitar de morrer. E nesse vídeo você vai conhecer as 10 mortes mais estúpidas relatadas na Bíblia. Para deixar claro, quando eu falo de mortes estúpidas, eu estou me referindo a mortes que poderiam ter sido evitadas, mortes que aconteceram por causa de erros crassos ou por situações que poderiam ser claramente evitadas. É bem verdade que quando a gente fala da Bíblia, muitas dessas mortes acontecem como uma forma de punição e até em alguns casos já haviam sido previstas, mas isso não tira o demérito da pessoa que infelizmente morreu de forma estúpida. Antes de eu trazer aqui a lista em si, dois recados muito rápidos. Em primeiro, essa lista foi montada usando basicamente informações bíblicas, mas a forma como elas foram arranjadas, a ordem em que eu coloquei essas mortes, a forma como foram classificadas, vale da minha opinião. É bem verdade que eu não estava completamente sozinho quando montei a lista, porque eu recorri a duas autoridades, a minha esposa e a minha filha mais velha, Stephanie. Inclusive a Stephanie tem aqui uma série de vídeos no canal, uma playlist chamada Todavia Kids, e você pode assistir com seus filhos, com suas crianças aí. Foram elas que me ajudaram, mas eu assumo aí a responsabilidade caso você discorde da lista. Ainda assim, estamos em casa, porque você pode ter uma opinião diferente. Inclusive, eu quero convidar você que está assistindo a fazer a sua lista. Você pode colocar em ordens diferentes daquelas que eu pus aqui, os nomes das pessoas envolvidas, ou até mesmo você pode colocar outras mortes igualmente estúpidas encontradas na Palavra de Deus. Eu quero ver a sua lista e a gente pode comparar e relembrar alguns casos interessantes narrados na Palavra de Deus. Segundo recado importante, não se esqueça de deixar aqui o seu like, porque isso ajuda demais o nosso trabalho aqui nesse canal. Também é muito importante que você compartilhe com os seus amigos através do WhatsApp, do Telegram ou de outras redes sociais. E caso você já tenha visto vários dos nossos vídeos, esteja acompanhando o canal, mas ainda não está seguindo a gente, por favor, amigo, já se inscreva. Isso aí, minha amiga, faça parte desse canal. Acionando o botão de todas as notificações, você sempre vai ficar sabendo quando vier um conteúdo novo aqui no canal. Então não perca tempo, faça isso agora, inscreva-se. Graças a Deus o canal está crescendo, mas eu conto com a sua ajuda para que esse crescimento aumente cada vez mais para a honra e glória do nosso Deus. Dados os recados, vamos então para a nossa lista. E em 10º lugar, eu coloquei aqui um nome muito curioso. Você sabe que a Bíblia menciona a investida de Faraó Neco contra os seus inimigos da Assíria. E por alguma razão, o rei Josias se meteu no meio dessa guerra. Ele não tinha nada a ver com o assunto, mas ele resolveu barrar o faraó, não deixando que ele cruzasse o seu território. O faraó Neco até tentou advertir o Josias, dizendo: amigo, isso aí não é da sua conta, não estou brigando com você. Mesmo assim, Josias saiu para lutar contra o faraó e acabou sendo morto. Ô Josias, não precisava, né, irmão? Em 9º lugar, um relato muito curioso, dessa vez no Novo Testamento. Tem muitos casos aí no Antigo Testamento, mas esse aqui é narrado no livro de Atos. Durante um sermão de Paulo, parece que o apóstolo se alongou um pouco e um rapaz chamado Eutico, que estava próximo a uma janela, acabou caindo no cochilo e despencou da janela, que tinha uma certa altura, caiu e morreu. Caiu e morreu.
Fica a dica aí para você sempre prestar muita atenção nos sermões. Apesar de toda a confusão e alvoroço que isso deve ter dado, o apóstolo Paulo, com muita tranquilidade, foi lá e ressuscitou o rapaz. Depois do episódio, Paulo seguiu seu sermão como se nada tivesse acontecido. Afinal de contas, não era uma mortezinha seguida de uma ressurreição provisória que iria impedir o apóstolo de compartilhar a mensagem de Deus. Em oitavo lugar, nós temos outra morte completamente desnecessária. Estamos falando aqui de Azael. Azael era sobrinho do rei Davi e também irmão de Joabe, general do exército de Davi. Numa época em que o rei Davi ainda não governava sobre o território unificado de Israel, Azael foi perseguir Abner, justamente o general do exército adversário. E Azael se valia de uma habilidade que ele tinha, porque ele era muito bom corredor. Abner, percebendo que não conseguiria fugir dele por muito tempo, que o pique de Azael era muito maior, ele o advertiu dizendo: olha, não precisa você vir atrás de mim, se você vier eu vou te matar. Ele deu 2 avisos, mas não teve jeito. Azael continuou empolgado na perseguição e quando estava muito perto de Abner, foi morto por ele. Pois é, ninguém avisou para o Azael que esse negócio de recuar também pode ser uma vantagem. Anos depois, Joabe, em tempos de paz, acabou traindo e assassinando cruelmente Abner para se vingar do seu irmão. Joabe também não era muito flor que se cheirasse. Em sétimo lugar, uma história que nem é tão conhecida, mas que vale a pena um lugar aqui na nossa lista. Eu estou me referindo ao homem de Deus. É assim que a Bíblia chama um profeta que havia recebido uma missão especial. Ele deveria ir até Jeroboão e profetizar contra o rei e o altar. Além disso, ele recebeu uma advertência muito séria da parte de Deus. Terminada a sua missão, ele deveria voltar sem se deter em nenhum lugar. E de fato, ele foi, profetizou, e quando já estava de retorno, a notícia se espalhou. Por ali morava um outro cidadão, um homem que a Bíblia chama de profeta velho. Esse homem já não estava mais no exercício profético, mas se interessou por essa história. E quando ouviu o relato do homem de Deus profetizando contra o altar, dito pelos seus filhos, logo saiu ao encontro desse homem de Deus e o convidou para almoçar em sua casa. Ah, mas aí você se lembra, o homem de Deus não poderia se deter em lugar nenhum. E foi isso que ele disse ao profeta velho. Mas o profeta velho, usando de artimanha, mentiu ao homem de Deus, dizendo que Deus lhe revelara que o homem de Deus deveria seguir. E não é que durante o almoço, de fato, o profeta velho recebeu uma revelação e Deus falou por intermédio dele, repreendendo o homem de Deus, dizendo: você não devia estar aqui, meu filho. Você sabia que não podia parar em lugar nenhum, agora o pior vai te acontecer. O homem de Deus ficou tão assustado que deve ter terminado de engolir assim muito rapidamente, pegou o seu jumento e foi embora. Mas era tarde demais, porque no caminho, um leão saiu ao encontro dele e o matou. O curioso é que ele foi encontrado ao lado desses 2 animais, a sua jumenta, sobre a qual estava montado, e o leão, que não devorou, ficou ali estacionado, paradinho, bonitinho, depois de haver matado. Se o homem de Deus tivesse sido obediente, discernindo o engano, certamente não precisaria ter um fim tão cruel. Já vendo no nosso top 5, nós temos uma conhecida história. Você se lembra quando o rei Nabucodonosor da Babilônia convida todos os habitantes das suas províncias para que fossem à planície de Dura. Ali, ele fez com que todos mostrassem a sua fidelidade a ele, se ajoelhando diante de uma imagem. Ao som da orquestra, todos deveriam se ajoelhar. Mas os amigos de Daniel não o fizeram. Uma vez denunciados, foram levados até a presença do rei. E ali receberam uma segunda oportunidade, mas novamente se mostraram fiéis. A condenação? Eles deveriam ir para a fornalha ardente. O que chama a atenção nesse relato é que Sadraque, Mesaque e Abednego foram conduzidos pelos soldados e quando foram lançados na fornalha ardente, a temperatura estava tão alta que os soldados que os haviam conduzido na hora morreram, mas os 3 jovens permaneceram vivos.
E até mesmo Nabucodonosor notou que, junto com eles, dentro da fornalha, havia um quarto homem, cujo aspecto era semelhante ao dos deuses. Conclusão: os soldados que chegaram perto da fornalha morreram. Os 3 jovens hebreus saíram da fornalha sem ter qualquer resquício do cheiro de fumaça nas suas roupas. Abrindo o nosso top 5, nós temos um homem realmente tolo, Nabal. O nome dele já indica que ele era sem juízo. Enquanto Davi estava foragido de Saul, ele e o seu bando viviam próximos aos tosqueadores de ovelhas contratados por Nabal e acabaram muitas vezes protegendo esses pobres pastores e repelindo grupos de saqueadores. Numa situação de urgência, Davi resolveu enviar mensageiros a Nabal para que a sua generosidade em tê-lo protegido no passado fosse agora retribuída. Aquele negócio de uma mão lava a outra, mas a verdade é que Nabal repeliu os mensageiros de Davi com tanto escárnio, de uma forma tão grosseira, que isso insultou Davi. Agindo de forma destemperada, Davi reuniu seus homens com a intenção de atacar Nabal e assim não deixar barato o insulto com que ele lhe ofendera. Mas ao saber da notícia, Abigail, esposa de Nabal, se adiantou, levou uma ceia para os soldados de Davi e, com palavras muito bem pensadas, pediu desculpas ao futuro rei de Israel. E lhe advertiu de que ele não deveria tomar nas suas mãos aquele caso, mas que Deus se encarregaria de seus inimigos. Davi se acalmou e reconheceu que havia muita sabedoria nas palavras de Abigail. Passada a ocasião do banquete promovido por Nabal, ele ficou sabendo do perigo que correu. E muito assustado, ele sofreu uma espécie de derrame, ficou alguns dias catatônico e finalmente morreu. Quando Davi ficou sabendo da notícia, aproveitou e mandou uma proposta de casamento para a viúva de Nabal, Abigail, que prontamente aceitou, tornando-se uma das esposas do futuro rei Davi. Nabal era tão tolo que perdeu tudo, inclusive a esposa e até a própria vida. E em quarto lugar, uma situação que de certa maneira é parecida com a de Nabal, porque aqui nós não temos alguém que se paralisa por causa de um perigo iminente sobre o qual ficou sabendo. Mas a situação aqui é um pouco mais grave. Afinal, o sacerdote Eli, no mesmo dia, foi informado de que os seus 2 filhos foram mortos, Israel havia perdido a batalha dos filisteus e, pior, a Arca da Aliança foi levada pelos inimigos de Israel. Era muita tragédia no dia só. Ele já era um homem mais sensível, de uma certa idade. Quando ele ficou sabendo disso, ele se paralisou, caiu da cadeira onde estava, quebrou o pescoço e morreu. Embora a Bíblia descreva Eli como um homem pesado, de fato, a sua consciência deveria estar mais pesada ainda. Afinal, ele poderia ter evitado tudo isso. Em grande parte, a apostasia de Israel estava nas costas de Eli, porque ele não foi um bom líder. E principalmente porque não soube repreender os seus filhos, que se tornaram sacerdotes mundanos, profanos, fazendo coisas erradas aos olhos do Senhor e de todo o povo. Se ele tão somente tivesse sido um bom pai, um bom líder, em grande parte ele poderia ter evitado toda essa tragédia. Agora vamos de tragédia avisada. Outro sacerdote que comete uma besteira sem precedentes. Uzá tinha consciência, porque isso Deus já havia explicado nas suas leis, que ninguém, nenhum homem, poderia encostar na Arca da Aliança. Durante uma procissão na qual Davi reconduzia a Arca da Aliança para Jerusalém, muita coisa deu errado. Essa história mais parece um jogo dos 7 erros. Afinal, os instrumentos musicais eram inadequados, a forma de conduzir a arca também era inadequada, entre outros fatores. A arca deveria ser levada por meio de varaus, conduzida pelos sacerdotes.
mas ela estava sob um carro puxado por bois, balançando bastante. E naquele momento Uzá, talvez munido das melhores intenções, acabou estendendo a sua mão para que a arca não caísse. Bastou isso para que ele fosse fulminado. Foi um constrangimento total. A sua morte azedou a festa. O próprio Davi ficou muito ressentido e a situação criou um impasse que só foi resolvido quando eles resolveram seguir todas as orientações dadas por Deus. Com as coisas santas a gente não pode brincar. Aliás, nem com as coisas santas, nem com as pessoas santas, porque em segundo lugar da lista a gente se lembra de uma história bastante forte envolvendo o profeta Eliseu. Logo após a ascensão de Elias, Eliseu foi abordado por um grupo de garotos que zombava dele dizendo: sobe calvo, talvez aí se referindo ao fato de que Elias havia subido para o céu e que Eliseu deveria acompanhar o seu mestre. Alguns estudiosos acham estranho um número tão grande de garotos desocupados sem a presença dos seus pais. Sugere-se, portanto, que não eram exatamente garotos desocupados, mas uma espécie de gangue de delinquentes. Eu não sei se eles estavam apenas menosprezando a figura do profeta ou se havia algum risco à integridade física de Eliseu. O fato é que o profeta os amaldiçoa e algumas ursas vêm e estraçalham os meninos. Um fim bastante cruel, mas que poderia ter sido evitado se aqueles meninos tivessem respeitado o Senhor na figura do seu profeta. Curioso para saber qual é a morte mais estúpida da Bíblia? A gente mencionou algumas vezes Davi nessa lista e parece que o rei está cercado de pessoas estúpidas que morrem de maneira estúpida. E não foi muito diferente nesse particular. Nós estamos aqui num tempo em que o rei Saul havia morrido. Davi poderia se sentir muito feliz com a morte de Saul, por vários motivos. Ele já havia sido ungido como o próximo rei de Israel. E entre ele e o trono estava justamente uma pedra chamada Saul. Um outro motivo é que, de alguma maneira, Saul tinha uma intuição sobre a unção de Davi. Ele sentia que Davi seria rei e, por isso, o persegue implacavelmente por anos a fio. Davi teve que viver refugiado. Então, se tinha alguém com todos os motivos para detestar Saul, esse alguém era Davi. Mas ele não estava feliz com a morte de Saul e, em vida, havia demonstrado todo o máximo respeito pelo rei. Embora Saul fosse seu inimigo, Davi não viveu como inimigo de Saul. Inclusive, nas oportunidades que teve para ferir ou mesmo matar Saul, Davi preferiu não tocá-lo. Ele reconhecia que Saul era ungido do Senhor. Isso sem contar o respeito que Davi nutria pela família de Saul. Era o melhor amigo de Jonatas, filho de Saul, e também por um tempo foi casado com a filha de Saul, Mical. Então, embora Davi não sentisse prazer com a morte de Saul, um mensageiro não identificado pensou justamente o contrário. Achou que Davi ficaria muito feliz quando soubesse que Saul estava morto. E mais ainda, achou que receberia algum tipo de vantagem ou de presentes se anunciasse que não só Saul estava morto, mas que ele próprio, o mensageiro, o havia matado. Assim, ele chega até Davi e seus homens e anuncia que havia matado o rei Saul. Só que ao invés de receber uma recompensa, a sua estupidez o levou a ser morto, porque Davi, transtornado com aquela notícia, acaba sentenciando o mensageiro à morte. Uma morte por um crime que ele não havia cometido. Rapaz, o homem quis ser esperto demais e acabou se dando muito mal nessa história. Chegamos ao final da nossa lista com as 10 mortes mais estúpidas de toda a Bíblia. E você, concorda com a ordem, com os nomes que entraram, aqueles que eu deixei de fora? Quem que você incluiria na sua lista? Coloque aqui nos comentários, não se esqueça de partilhar esse vídeo com os seus amigos e dê uma força aqui para o canal, se inscreva também para você sempre acompanhar os nossos vídeos. Nós temos vídeos todas as semanas e eu espero você aqui na próxima semana com conteúdo exclusivo. Deus abençoe você.
The foolish man built his house upon the sand. The foolish man built his house upon the sand. The foolish man built his house upon the sand, and the rains came tumbling down. Oh, the rains came down and the floods came up. The rains came down and the floods came up. The rains came down and the floods came up, and the house on the sand fell flat. Oh, the rains came down and the floods came up. The rains came down and the floods came up. The rains came down and the floods came up, and the house on the sand, and the house on the sand fell down flat. The house on the sand fell flat. The house on the sand fell flat, but the house on the rock